Olá, irmãos, graça e paz do nosso Senhor, tudo bem com vocês? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês conhecem essa frase? Essa frase não é a frase que nós devemos dizer hoje, declarar, diante dos irmãos, diante das testemunhas que estão no segundo céu? As testemunhas, eu digo, principados e potestades malignos nas regiões celestiais, diante dos anjos do Senhor que estão no terceiro céu, no segundo céu, no primeiro céu. Nós não vemos, mas eles estão. Não é essa frase que nós temos que declarar? Sim. Você lembra onde essa frase se encontra? Pensa aí. 5 segundinhos. Bom, se você não conseguiu se lembrar, tá mal, né? Essa frase está no livro de Josué. Muitos sabem disso. Mas eu quero mostrar algo a mais nessa frase, que é muito bonito. Primeiro, não é Josué que está falando essa frase. É claro que está saindo da boca dele, mas não é Josué que está falando isso. Segundo, se você ler o contexto, você vai ter algumas dúvidas, mas eu vou já mostrar para vocês quais seriam as respostas dessas dúvidas. O livro de Josué é maravilhoso, irmãos. Serviu de exemplo para o apóstolo Paulo. Quando ele lia Josué, ele olhava para aquele livro, as batalhas que Josué fazia com o povo, as vitórias. Ele enxergava Cristo em Josué o tempo todo. Olha o nome, né? Yehoshua, Yehoshua. E Josué foi aquele que introduziu as 12 tribos na terra de Canaã ao terceiro dia. É Cristo que vai nos introduzir na Canaã celestial ao terceiro dia. Conhece a revelação do terceiro dia, né? Quando Josué lutava contra a carne e contra sangue, para introduzir o povo numa promessa literal, ainda que não seria permanente, seria tipologia para as coisas do futuro, seria a mesma coisa que hoje nós, as 12 tribos, lutando junto com o Senhor Jesus, não contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades nos lugares celestiais, para que Ele nos introduza na Nova Jerusalém, passando primeiramente pelo reino milenar dele. Então, as batalhas de Josué, os conflitos, as lutas, toda aquela coisa literal, Deus tinha uma programação espiritual em cima de todas aquelas lutas, aquelas batalhas, aquelas palavras. Basta ler com os olhos espirituais. Então, eu vou mostrar para vocês isso no texto, resumidamente, no último capítulo de Josué. Presta atenção, irmãos, o último capítulo de Josué. Olha o verso 1. Depois reuniu Josué todas as 12 tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. Presta atenção no verso 2. Então Josué disse a todo o povo, olha o que Josué disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Em todos esses versos que vocês estão vendo aqui, 9, 10, 11, 12, 13, é Deus falando, é o Filho falando por intermédio de Josué, o Espírito do Filho falando por intermédio de Josué. No verso 14, olha só quem está falando ainda. Agora, pois, continuação do texto, é Jesus falando, usando a boca de Josué. Temei ao Senhor e servi-o com coração, integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Olha a declaração: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem está falando essa frase? Segura ela aí que eu vou falar para vocês. Verso 16. Então respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou de todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas essas gentes, até o amorreu,
morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Olha o verso 19. Então Josué disse ao povo, não é mais o Senhor falando aqui, é Josué. O Espírito de Cristo está em Josué, mas ele não diz mais assim diz o Senhor. Aqui é Josué falando, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué, não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo, sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para servir. E disseram, nós o somos. Verso 23, agora pois deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor vosso Deus. Disse o povo a Josué, ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por testemunho e direito em Siquém. Vamos concluir agora? O que você aprendeu? No verso 1, reúne todas as tribos diante de Josué. É como se todo o povo de Deus hoje estivesse reunido diante do Senhor. E aí diz a palavra, assim diz, e Josué falou ao povo. Deus precisava da boca e da voz de alguém. Mas o Espírito de Cristo estava em Josué e diz Josué ao povo, assim diz o Senhor, é Cristo diante de todos nós, testemunhando diante do céu e da terra. E testemunha e fala, e fala, e fala, e fala, e fala. E aí o Senhor, lá para o verso 14, 15, usando a boca de Josué, diz, lançai fora os deuses, como se hoje o Senhor estivesse falando, lançai fora a idolatria, os deuses, a avareza, que é a idolatria. Lançai fora tudo isso, se vocês quiserem servir ao Senhor. Mas se vocês não quiserem, sirvam a esses deuses. Eu, Cristo falando, eu e a minha casa, ou seja, a minha igreja, serviremos ao Senhor, o Pai. Entendeu? Essa é a revelação do texto. E logo depois dessas palavras, você vai ver que há um trocadilho. Aí a palavra diz, e disse Josué ao povo. Não é mais Cristo falando, usando a boca de Josué. É Josué que tem o Espírito de Cristo falando dele mesmo, que é a Escritura inspirada. E aí vem um segundo ponto difícil de compreender. Josué diz, vocês não podem servir ao Senhor Deus porque Ele é Deus zeloso e Ele não vai perdoar o pecado de vocês. Como não vai perdoar? O Senhor perdoa pecados. Só que, irmãos, precisa do contexto do livro de Josué para entender isso. E o povo fala, não, nós vamos servir o Senhor sim. Aí Josué fala, vocês são testemunhas contra vocês mesmos. Porque um pouquinho antes, irmãos, num contexto do livro, o Senhor tinha revelado tudo que esse povo haveria de fazer. Falou para Josué, Josué, eu vou introduzir esse povo, eles vão se desviar de mim e eu vou ter que fazer mal para eles. Eles vão fazer pior do que fizeram com Moisés. Por isso que Josué sabia disso e Josué falou para o povo. Quando Josué falou, vocês não podem servir ao Senhor, não quer dizer que Josué não queria que o povo servisse a Deus. Mas Josué está falando, vocês não podem servir porque vocês estão escolhendo o Senhor, mas vocês vão voltar para trás. E o povo está dizendo, não vamos. Por isso que tem essas palavras que parecem confusas ali naquele contexto. E aí Josué faz aliança com o povo para se cumprir todas as palavras de Deus. O povo haveria de testemunhar contra eles mesmos que eles escolheram o Senhor, mas depois eles iriam voltar à apostasia, abandonar o Senhor. Iria ficar aquele ciclo que tem em Juízes, né? Peca, aí Deus levanta inimigos, eles são sujeitos aos edomitas, a vários povos, e aí o Senhor levanta um juiz, eles se arrependem, depois eles voltam a pecar, aí o Senhor levanta outro juiz, e aí vai levantando, levanta Sansão, até chegar Samuel, o último juiz. Porque depois Deus começa a levantar reis. E ainda assim o povo abandona o Senhor, né? Então, irmãos, é o Senhor Jesus hoje declarando com a gente, declarando junto com a gente, que nós temos que servir, nós a casa dele, temos que servir ao Pai juntamente com ele. Entendeu? Diante de demônios e diante de todo esse mundo.
E você pode falar, eu e a minha casa, literal aqui, minha família, serviremos a Deus. Isso se os da sua casa quiserem o Senhor. Porque essa não é uma frase que se coloca assim no templo. Eu já vi templos que tem essa frase assim na parede, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como se só por você ter aceitado o Senhor, todos os da sua casa vão aceitar. Isso não é uma lei. Pode ser que aceitem, pode ser que não. Aliás, o Senhor Jesus falou que numa casa iria ter divisão por causa do nome dele. Ia estar um contra o outro por causa do nome dele. Porque é uma realidade que o Senhor está tratando. Ele quer a família unida, mas às vezes tem pessoas dentro da família que não vão querer o Senhor, vão querer servir outros deuses. O espiritismo, o catolicismo romano, Maria e por aí vai. Outros deuses. Eu não estou falando que a Maria, da palavra de Deus, ela é um Deus. Ela é a mãe do Senhor, uma mulher de nível elevado, mas o diabo arquitetou um plano na Igreja Católica e hoje adoram Maria. Colocam ela ao trono da glória, a rainha da glória, ao trono de Deus, intercedendo por você. Alguém que está morto no Senhor, esperando a ressurreição. Isso é doutrina de demônio. Então, irmãos, nós temos que entender que dentro da família acontece isso. Dentro de uma família, a separação, a divisão, mas Elias virá para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que o Senhor não venha ferir a terra com maldição. E aqueles que não se converterem, eles vão entregar os seus familiares. Eles vão entregar, denunciar, porque senão eles serão entregues. Vai ter marca da besta, vai ter perseguição e vão entregar o outro. Esses receberão a maldição de Malaquias. Receberão as pragas do Senhor. As famílias que se converterem, o coração de uns aos outros, receberão a bênção do Senhor. Porque o Senhor enviará Elias para fazer isso. E vocês sabem muito bem quem é o Elias que eu estou falando, né? Vocês sabem muito bem de quem é o Josué que eu estou falando, em Josué 24. É Cristo, entendeu? Pode conferir isso com mais calma e vocês vão ver que tudo isso fecha, essa conta fecha. Tá bom, irmãos? Deus abençoe, fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus. Até os próximos estudos.